vamos dar início ao Congresso, com esta sessão de abertura, ao 10º Congresso Internacional de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. Um alvo de diferenças é antes um alvo de continuidade e, portanto, o que a minha pretensão é que este Congresso venha na continuidade de todos aqueles que foram anteriores. Naturalmente, nós deixamos sempre a nossa marca. Houve, como no meu discurso de ontem tive a ocasião de dizer, ter uma comissão muito jovem permitiu ter aqui algum approach e um upload, chamemos-lhe assim, em relação às novas tecnologias, o que permitiu a divulgação do nosso Congresso por muito mais gente, por muito mais capacidade de atrair pessoas ao nosso Congresso, e talvez isso também tenha sido responsável por esta grande afluência e termos neste momento o Congresso da Sociedade Portuguesa de Hipertensão com mais inscritos do que já alguma vez houve, acima de 1.200 em Portugal, com mais de 500 no estrangeiro. Esta ligação digital, eu julgo que acima de tudo é também uma forma de divulgarmos a nossa língua. E também, de alguma maneira, termos com a divulgação da nossa língua e de falarmos todos a mesma língua, podermos partilhar experiências daquilo que está a ser feito ou é feito em cada um dos países. Nós temos a lusofonia, mas nós somos europeus e, portanto, não podemos voltar de maneira nenhuma às costas à Europa e, aliás, somos afiliados desde a fundação da Sociedade Europeia de Hipertensão. Fomos criando ao longo destes anos, nomeadamente a partir dos últimos 6 anos, grandes ligações a outras sociedades europeias, nomeadamente à polaca, nomeadamente à húngara e agora mais recentemente também à italiana. É este caminho de internacionalização que estamos a seguir, que vamos inexoravelmente continuar, porque acima de tudo nós somos europeus. Vivemos e comungamos num espaço europeu, vivemos e comungamos também de preocupações europeias. Quero dizer que só pelo facto de o Congresso Europeu de Hipertensão se realizar em Paris em junho e que ainda hoje ir haver uma reunião do board impediu a sociedade francesa de estar aqui, mas ela própria fez questão de nos mandar as maiores, desejos de felicitações e de sucessos para este Congresso. Repare que a hipertensão bate à porta de muitas especialidades, mas bate antes de mais à porta da medicina geral e familiar. Portanto, são estes colegas que primeiro têm que lidar com este problema. São estes colegas que primeiro terão que, de alguma maneira, tratar e orientar estes colegas. Só muito mais tarde vai entrar a medicina hospitalar com cuidados secundários nesta cadeia de tratamento. E, portanto, naturalmente também a necessidade de nós privilegiarmos, e o gosto que temos nisso, esta sessão magna com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, onde é um espaço de debate, de exposição de vários casos clínicos, de preocupações. Acima de tudo, é uma conversa entre colegas. Olha, o curso de pós-graduação em hipertensão arterial não é nem isto nem aquilo, é o ex-libris. É o ex-libris da sociedade. Uma sociedade, eu disse ontem, que não tem memória, não tem futuro. Nós temos que ter a memória daqueles que connosco sempre estivermos, temos que olhar para o futuro. E é com a memória dos que por aqui estão e por aqui passaram que nós queremos também ajudar que os jovens e o futuro possa aqui também estar presente. Isto é para nós um ex-libris, não é uma questão de querer ou não querer continuar, é uma questão de estar já enraizado dentro da sociedade este curso de pós-graduação em hipertensão arterial com os colegas mais jovens. É o nosso ex-libris.
eventos científicos, nomeadamente das grandes sociedades científicas, são muito importantes para a formação profissional contínua, para o debate de ideias, porque é certo que nós podemos ir ler muita coisa na internet, mas o debate de ideias interpares é essencial para consolidar conceitos e às vezes para esclarecer algumas dúvidas e, portanto, quem beneficia com este tipo de organizações são de facto os doentes, porque melhora a prática clínica global dos médicos portugueses. Cada vez mais jovens médicos, ávidos também eles de aprofundar os seus conhecimentos e, portanto, faz sentido que, pelo menos no reconhecimento da importância dos jovens colegas, que haja um direcionamento especial para eles. Mas é para todos, porque a vida de um médico exige uma atualização contínua. Nunca sabemos tudo, todos os dias há conhecimentos, há conceitos novos, há artigos novos, portanto, nós estamos sempre a aprender durante toda a vida e ainda bem que assim é, porque um médico que deixe de estudar, que deixe de assistir a congressos, que deixe de passar, deixe de participar em discussões clínicas interpares, começa a perder o passo na atualidade científica e começa certamente a reduzir a sua qualidade como médico. Sim, há sociedades científicas cujo objeto é mais ou menos transversal à classe médica. Obviamente a hipertensão é transversal a todos ou a quase todos e, portanto, é natural esta multidisciplinaridade e, obviamente, que enriquece o debate, porque cada médico, da sua especialidade, traz uma visão e um conhecimento particular que enriquece todos os participantes. É natural a hipertensão, além de correr todos os escalões etários, corre todas as especialidades médicas, daí que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão tenha esta particularidade, que é partilhada, aliás, com outros. Well, this Congress here of the Portuguese Society of Hypertension is a very important one. I've been impressed by the quality of the organization, the quality of the program, and as a president of the European Society of Hypertension, I recognize that this society, the Portuguese Society of Hypertension, is very active and productive of scientific and educational activities such as in this Congress. So I have to admit that for the European Society of Hypertension, the contribution of this society is of a very high standard. The European Society of Hypertension has a big, huge program of affiliated, associated societies that now include 39 countries, both in Europe and some of them also out of Europe, in order to have a good cooperation for educational and scientific activities. The Portuguese Society of Hypertension is very active in this program. We are proposing several scientific research projects, mainly in form of surveys that can take advantage from the participation of researchers in several national societies. And we hope very much that Portuguese Society of Hypertension would participate in this program. The first two programs are related to the relation between hypertension, atrial fibrillation and prevention of stroke, and the second will be focused on the control of blood pressure, because this is the main aim, reducing the average blood pressure values within the population and hence reducing the incidence of cardiovascular events, particularly stroke. A avaliação económica em saúde não é só a custo-eficácia. Há o custo-benefício, por exemplo. A custo-benefício, para mim, é muito mais importante que o custo-eficácia. E, portanto, foi isso que eu tentei mostrar, que eficácia, eficiência, custo-benefício não são a mesma coisa, não são sinónimos, e que nós, quando queremos avaliar, digamos, o custo de uma determinada intervenção, temos que ponderar qual é a medida
digamos, do benefício ou do desfecho, não é só de custos. E em Portugal andamos sempre a falar só de custos, isto custa muito, isto custa muito, isto custa muito, mas eu quero saber é os benefícios, e os benefícios na ótica de quem? De quem quer poupar dinheiro? Ou na ótica da pessoa, ou na ótica do doente? Portanto, foi isso que eu tentei fazer e pareceu-me que resultou, porque o grau de adesão foi enorme. Aquela questão que falava das consultas versus a parte de prevenção. Que é preciso da consulta, mas não se pode medir a consulta, digamos, com uma equipa multidisciplinar, dizendo assim, a um médico há uma consulta. Não, porque eu numa consulta multidisciplinar tenho que ter o psicólogo, tenho que ter o nutricionista e estão todos vocacionados numa pessoa. Quantas consultas é que são quantificadas? Uma, mas estão 6 profissionais de saúde envolvidos. Portanto, é 0,6%, 0,6% de consulta a cada um. Percebe o que eu estou a dizer? Ora, as administrações fazem essas contas. Quer dizer, uma consulta é uma pessoa. A telemedicina, durante anos, neste país, discutia-se como é que era paga. E durante anos não saiu do chão, porque ninguém sabia a quem é que ia afetar a telemedicina. Ao centro de saúde que contactava o hospital e que tinha lá um médico, fazia uma consulta ao utente. O utente estava no centro de saúde. E o hospital que tinha que disponibilizar também o médico para fazer a consulta do lado de cá, não tinha. Portanto, não estava previsto, agora já está, mas não estava prevista a figura de uma pessoa tem 2 consultas ao mesmo tempo, no centro de saúde e no hospital. Só para a incidência de hipertensão estamos a falar de 42% da população. Por isso é que é a causa principal de morte em Portugal, não são os cancros todos juntos. Quais eram os players que precisavam de intervir já para que este panorama começasse a mudar? Eu acho que as pessoas têm que se sentar todas e discutir. Todos os inputs são importantes, os políticos são importantes, as autoridades são importantes, mas tem que ter alguma abertura de espírito e não o síndrome de negação, dizer isto não nos interessa publicitar, não é assim, está errado. Não está errado. Eu utilizei só os números do Estado, eu não utilizei números meus. Eu utilizei as publicações oficiais do Estado português e os números que são dados para o CDE. Só que eu tenho que os ler de outra forma. E é a forma que reparo que o próprio Ministro da Saúde da União Europeia dizia as coisas. Aqui dizia-se que a crise não está a afetar a saúde dos portugueses. Actually, it's surprising. Hypertension is a very common disease, and there's a lot of evidence. But still, there are a lot of follies in that physicians disregard the evidence and continue to use their experience, how we have done it in the past, how we have learned it 20 years ago, despite the fact that we have now new evidence showing that certain things are no longer true. So yes, there are a lot of follies in hypertension. And why fiction? It kind of looks like there are things that are made believe and not so much still not known, or is that correct? Yeah, let me give you one example. Physicians do think that lowering blood pressure is important, and they are right. But it's not only lowering blood pressure that's important, it's how you lower blood pressure that's important. For instance, beta blockers lower blood pressure very well. They're good antihypertensive agents. Yet, they do not reduce heart attack or stroke. So here we have a situation where the physician and the patient thinks, oh, my blood pressure is perfectly fine. So my risk of stroke must have been reduced, the risk of heart attack must have been reduced. But that's absolutely not the case, despite the fact
that blood pressure is low, the risk of heart attack and stroke is still distinctly elevated. Beta blockers have a pseudo-antihypertensive effect, at least the non-vasodilating one. So, there is some fiction. Always learn. We learn from our patients. I think this is most important, that we listen to our patients, look at them, examine them, and are stimulated by them. And I think as a good clinician, this is one of the most important things. And then we can, if a patient tells us, oh, this seems to be a problem, we can actually, and this has happened to me in the past several times, we can actually design a study to address this problem. But the idea may have evolved from the patient. And I think that's one great thing in cardiovascular medicine. You're absolutely right. I mean, hypertension is a disease for the primary care physician. They see numerous patients with hypertension. And therefore, they think they know everything about hypertension. This is not uncommon. You see it every day. You see 10 cases every day of hypertension. And this is the daily bread and butter. And you really think, I know my daily bread and butter. Nobody needs to tell me anything about it. And this is how these misconceptions actually evolve. That you just continue to do, I know what I'm doing, nobody needs to tell me. And this is not necessarily the case. There are new items evolving, there is new research, new evidence that needs to be incorporated. And I think that's why a congress like this one is excellent, because we have a lot of practicing physicians here, and they are willing to learn, and we are willing to tell them that, you have to change a little bit. Well, it is a big problem in Portugal. It's very high and large numbers of people are dying unnecessarily. I think what you need is a champion who will press it and get it on the, we very much were responsible for getting all the publicity in the UK and forcing the government to take action. And I think that's what needs to happen in Portugal. I think people in the Portuguese hypertension study need to get really active and in front of the television, media, internet, and say exactly what the problem is and get something done about it and put the government in the spotlight and the food industry. They're to blame, the food industry. They're stuffing all this salt into food unnecessarily, and the government needs to organise a system to get it out. There are two aspects. One is getting the industry to take the salt out slowly, which is by far the best policy. And you did that in bread some years ago in Portugal, very successful. You slowly reduced the amount of salt in the bread without people realising, actually by parliamentary regulation, first country in the world to do that. And that reduced salt intake. You could do that again with all the foods across the board, slowly reduce it by setting targets and regulating those targets so they're enforced by the government. The food industry has to do it. They prefer that because they've then got a level playing field. They're not in competition with each other, all doing the same. Now obviously the public health aspects are important too, informing the public about the dangers of salt, getting children more aware and so on. But they're very difficult to get across, particularly with all the publicity from the food industry promoting all these very high salt rubbish foods, like hamburgers, chickens and so on, which are full of salt, full of saturated fat, and then the sugar sweetened drinks that are making us all obese. So it's salt, but it's also a lot of other things as well. The food industry is stuffing into our food and slowly poisoning us, and they've got to take it out. And the government has to help in doing that by regulating the food industry to stop it killing people basically and save the healthcare costs, because the healthcare systems in the world are collapsing under the number of people suffering. And if we could get more healthy food, which is the biggest cause of death and disability now, that would be tremendous. And it's up to the government and the Minister of Health, Trade Ministry, Education Minister, to all get together and really get a comprehensive plan to stop the food industry killing us. If you look, say, probably at the salt concentration in different breads in Portugal, there's probably 100% variation. Some breads will have twice as much as others, and you don't notice that. So I think you can do quite large reductions, but I agree entirely. If you do it too far, then obviously people notice and reject it. So it has to be done slowly. It's very important you do that slowly. O tema concreto que eu abordei
é um tema fraturante, que é um tema de cronoterapia, que, digamos, a ideia que eu tentei defender foi o seguinte, é que a cronoterapia existe em muitas áreas, mas na hipertensão está a dar os primeiros passos. E aquilo que nós sabemos hoje em dia é que se nós usarmos medicamentos de longa duração de ação, é praticamente indiferente dá-los de manhã ou à noite. O importante é que os doentes os tomem. E, em segundo lugar, praticamente todos os estudos que são a base da evidência da hipertensão arterial, os medicamentos foram dados de manhã. Portanto, eu acho que em termos de comportamento geral, nós devemos continuar a dar a grande maioria dos medicamentos de hipertensão arterial numa toma de manhã. Agora, evidentemente, poderá haver situações pontuais. Uma situação pontual, muitas vezes, é para evitar as reações adversas, nomeadamente os edemas dos antagonistas do cálcio. Se isso dar à noite, faz algum sentido. Agora, em termos de cobertura da pressão arterial, desde que nós usemos medicamentos de longa duração de ação, é perfeitamente indiferente dá-los de manhã, dar à tarde ou dar à noite. Portanto, devemos continuar, no meu ponto de vista, a dá-los de manhã. Agora, é possível que no futuro venham a surgir estudos mais convincentes do que nós temos atualmente, que possam mudar esse comportamento. É bom dizê-lo que as guidelines, neste momento, as guidelines da hipertensão arterial, continuam a pugnar para a utilização clássica dos medicamentos antihipertensores, isto é, medicamentos de longa duração de ação, em associação e numa toma matinal. O ponto mais alto desta sociedade é realmente desde as últimas direções exatamente, e esta sociedade tem tido um protagonismo imenso nessa área, primeiro pelo estudo maior, provavelmente o único estudo em Portugal que fez uma medição do consumo de sal na população portuguesa, uma amostra representativa, e depois todo o trabalho que foi feito de um ponto de vista científico, por um lado, e depois também o aspecto da saúde pública, da intervenção na saúde pública. Muita da lei do pão, que foi uma lei, digamos, de conteúdo de sal no pão, foi através da própria sociedade. E hoje, digamos, com este fórum que nós tivemos, agora com peritos internacionais, nomeadamente com a experiência inglesa, isto veio de dar corpo a uma nova estratégia para que nós possamos alargar este fenómeno da contenção do consumo de sal digamos, a muito mais alimentos e a muito mais comportamento. Que este ano a sociedade foi contemplada com o Prémio Bial, digamos, com base neste trabalho, 10 anos de trabalho, portanto é mais um aspecto de que, enfim, as áreas, como sabe, o Prémio Bial é atribuído pelas universidades portuguesas e isso é algo pronto, que nos deu foi gratificante, porque mostra que este trabalho faz algum sentido e tem, digamos, apoio nos próprios meios académicos, não é? A diabetes e a hipertensão andam juntas, porque é frequentíssimo os doentes diabéticos serem hipertensos e muitos doentes hipertensos são diabéticos. Portanto, o tratamento desta patologia é uma abordagem holística, quer dizer, global. Portanto, os clínicos têm de saber tratar a diabetes, no que diz respeito do controle da glicémia, tal como têm de saber controlar a pressão arterial. Acontece que, até agora, o grande receio do tratamento da diabetes era o problema do aumento de peso e da hipoglicémia. As novas aquisições terapêuticas vêm dar uma oportunidade de intervenção no doente diabético sem esses riscos de hipoglicémia e de aumento de peso. E esta molécula, que é a molécula que vamos falar hoje, que é a dapagliflozina, pertence a um grupo que tem uma novidade importante, é que é pela primeira vez um medicamento antidiabético que pertence a uma classe que foi capaz de reduzir duas coisas, que é o peso, administrando por via oral, só porque administrado por via oral é o único medicamento que reduz significativamente o peso, e um aspecto mais importante, é uma classe que é a primeira que mostra a redução da mortalidade cardiovascular. E isto é algo que na diabetes até agora nenhum medicamento tinha conseguido, e isto é uma janela de oportunidade imensa, porque abre mais uma vez as portas para a possibilidade de nós interferirmos na diabetes, na causa mais importante de morte, que é a morte cardiovascular. Estas sessões do curso prático pretendem ser umas sessões descontraídas para que se partilhem como conhecimento entre os colegas da Medicina Geral e Familiar e da Medicina Hospitalar, e sobretudo com o objetivo, como eu disse, de tentar uniformizar um pouco o seguimento dos doentes hipertensos. De facto, os documentos não são muito claros, os documentos que existem, que habitualmente nos servem de base, não são muito claros nas orientações de como fazer o seguimento do doente hipertenso, que exames pedir, estão um pouco dispersos em vários documentos e, portanto, às vezes pode depois passar algumas dúvidas e alguma menos clara concepção do que fazer em cada caso. E o objetivo, como eu disse, é ser um curso prático, e para também descongestionar um pouco a audiência é que se recorre às vezes a esta informalidade, esta forma de abordar as coisas, porque isso
permite que depois as pessoas fiquem mais soltas e mais facilmente se integrem. No fim, de facto, foi uma discussão interessante. A sociedade tem-se sempre vincado e diferenciado pela aposta na formação. Exatamente, esse é um dos desideratos da sociedade, está consignado nos estatutos e as diferentes direções que têm estado a coordenar os trabalhos da sociedade, todas elas têm levado a bom porto, na minha opinião, esta tarefa, cada uma impregnando com o seu cunho pessoal, mas todas elas têm, e os congressos têm sido de facto, é essa a grande marca do nosso congresso em relação em comparação com outros congressos de outras sociedades, é serem congressos muito práticos, dirigidos para problemas concretos da prática clínica diária, eventualmente com menos temas muito diferenciados, menos o último grito, o último artigo, mas sempre tem uma vocação eminentemente prática, embora havendo espaço, até porque há 2 sessões simultâneas durante 4 dias, há um longo caminho, há sempre espaço para todo o tipo desde a investigação básica até à prática clínica diária, há um conjunto de oportunidades de se discutirem assuntos, mas o grosso, o core, o núcleo principal deste congresso e desta sociedade tem sido a aposta na formação e particularmente a aposta na formação dos médicos de medicina geral e familiar, porque são eles que tratam e que veem a maioria dos doentes hipertensos. O estar presente é natural em alguém que está há tantos anos ligado à sociedade e que esteve do outro lado, do lado de quem organiza. Eu organizei 2 congressos enquanto presidente da comissão organizadora e, por inerência do cargo, eu organizei mais 2 como presidente do congresso, mas naturalmente que estou muito empenhado e continuo, apesar de agora não ter funções nessa área, estarei sempre disponível para colaborar, e foi-me pedida e sugerida a colaboração, e para além das sessões em que participei ativamente, tentei estar sempre durante todo o congresso, em muitas sessões, e tenho até dificuldade em destacar alguma sessão, sob pena de estar eventualmente a ser injusto, até porque, sendo sessões paralelas, quando estava numa não podia estar noutra, mas ouvi as melhores referências e das que não estive presente por estar noutra, e o meu dia foi passado de facto na sala, ou do lado dos preletores, ou do lado dos que ouvem, dos que estão presentes, mas sempre também pondo questões, estando disponível, e tenciono manter-me assim, porque esta é a minha sociedade, é uma sociedade que ajudei a fundar e que trago, como disse quando passei o testemunho, continuo a trazê-la no coração, apesar de já não estar com funções, com responsabilidades de organização, de gestão. O Congresso da Hipertensão penso que foi um sucesso, não é? Foi um sucesso. Acho que a Comissão Organizadora está de parabéns, conseguiu fazer, com diminuição dos custos e diminuição dos lucros, conseguiu fazer uma excelente obra. Acho que teve uma qualidade científica muito equilibrada e acho que houve um upgrade em relação ao ano passado, e não é fácil isto subindo, e penso que isso aconteceu. E também a questão do alargamento da lusofonia, o termos online, a poderem interagir connosco, e muitas pessoas não perceberam isso. Cada pessoa estava nos outros países lusófonos que poderiam intervir, fazer perguntas, e penso que a timidez os inibiu a fazer isso, e saber que estavam 500 pessoas nesses sítios é muito bom para nós. E acho que isso é um dos pontos positivos que eu queria apanhar. O outro ponto digamos, a parte, para além de científica, que é muito importante, a parte da vertente de Liga de Luta como medida de saúde pública, neste caso, incorporada no SAL, não é? A sociedade fez esse fórum do SAL o ano passado, em novembro, e daí se é um documento, uma estratégia. Ela está definida, está publicada no site, é uma das adendas da revista portuguesa de hipertensão, é uma questão de consultar, está lá todas as fundamentações, objetivos e propósitos. E lá está, o propósito é a reformulação, é a educação e a rotulagem. São os 3 pontos que nós gostaríamos de insistir. O sexto, a reformular, tentar que, por exemplo, que o cupom seja novamente um teor ainda mais baixo, porque é possível, há países que o têm, tentar conseguir legislação sobre isso, legislação ou atuação sobre restaurantes. A nível da educação, a promover a iliteracia do conhecimento da educação, porque se reparar,
há uma das características que esta problemática do sal tem, e nomeadamente com a rotulagem, é que quem deveria comer menos sal é o que sabe ler menos os rótulos, é o que sabe menos sobre como comer bem, é o que tem menos poder económico para o fazer bem, e por isso toda a ação que melhora essa capacidade de desigualdade para nós é muito importante, não é? Este ano já atingiram recordes de participação, tiveram 1.200 participantes, para além daqueles que estiveram depois presentes noutros países através da transmissão em streaming, mas pergunto-lhe, está esperançoso de que para o ano ainda seja melhor e maior? Eu penso que quem não pensa assim não vale a pena começar a fazer nada, não é? Lógico que temos sempre que pôr a bitola mais alta.